pessoal, muito bem-vindos à quinta mensagem da série de Jacó a Israel. Durante 7 ministrações estamos aprendendo um pouco mais dessa transição, dessa jornada, desse homem de Deus que talvez seja o mais improvável dos patriarcas, que ele era Jacó e se tornou Israel. A palavra Jacó significa suplantador, enganador, e de fato ele vivenciou essa realidade, mas a palavra Israel significa um campeão com Deus, aquele que luta com Deus e com homens e prevalece. Antes de continuarmos com o tema e a mensagem de hoje, eu quero lembrar você de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para você ficar sempre informado daquilo que é colocado aqui no nosso canal e também já deixar o seu comentário para que mais e mais pessoas possam acessar esse vídeo e também será abençoadas em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar a ler um texto diferente. Nós, nas primeiras mensagens, nas primeiras 4 mensagens, nós estudamos a passagem no qual Jacó saía da terra da promessa, saía de Canaã, da terra dos seus pais, para ir para uma terra distante, para reconstruir a sua vida. A partir de hoje nós vamos começar a ler a passagem escrita lá em Gênesis capítulo 32, na qual fala da hora que Jacó retorna para a terra da promessa, depois de anos ali distante de Canaã, onde ele reconstrói a sua vida, onde ele casa, onde ele toma para si 2 esposas, ali as filhas de Labão, e ele gera filhos e se torna um homem próspero. Deus abençoa ele, mesmo distante da terra da promessa. E agora ele retorna para a terra prometida. O título da mensagem de hoje é A Luta Certa. Vamos ler Gênesis 32, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, ou o Val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou o lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Nós estudamos nas últimas mensagens. Se você quer ver as primeiras 4 mensagens da série de Jacó a Israel, clica aqui nesse link que aparece aqui na sua tela, você vai ter acesso às 4 mensagens, mas nós usamos o texto que fala que Jacó tinha saído da terra, e ele saiu numa hora muito difícil, porque ele tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida, enganado o seu irmão Esaú, roubado para si algo que não era seu, e tinha fugido na calada da noite, mesmo numa fuga, mesmo no deserto, numa hora difícil. Deus vem ao encontro de Jacó e ele tem aquela experiência na qual ele vê uma escada que ligava a terra aos céus, e ele chama o nome daquele lugar que ele estava de Betel, de casa de Deus. E ele sai ali fugido de Esaú e vai ali para uma terra distante, ali na terra de Arã, na casa de Labão, o seu tio, e ali ele reconstrói a sua vida. Ele passa anos ali trabalhando para aquele que se tornaria o seu sogro. Ele passa anos trabalhando para ter para si Raquel como esposa, que era a esposa que ele amava. Interessante que Jacó, que vivia como um enganador, suplantador, ele é enganado pelo seu sogro, que dá para Jacó ali, depois de 7 anos de trabalho, Lia como esposa, e ele no final tem que trabalhar mais 7 anos por conta de Raquel, que era realmente a esposa desejada, a esposa que ele amava. E depois de passar tanto tempo distante, ele prospera, ele se torna um homem próspero.
ele decide voltar para a terra da promessa, voltar para a terra que Deus prometera para os seus pais, e Deus prometera para ele ali quando ele saiu da terra. Só que para voltar para a terra ele teria que reencontrar com Esaú, teria que reencontrar com aquele fantasma do passado, as consequências do seu erro. Isso gerou uma inquietação e um medo no seu coração, porque ele achava que Esaú até hoje tentaria vingar, até hoje tentaria tirar a sua vida, e agora ele tinha muito a perder. Agora ele era um homem próspero, agora ele tinha filhos, agora ele tinha esposa, agora ele tinha uma família para zelar. E a Bíblia fala que isso inquieta muito o seu coração, e ele toma uma atitude, ele começa a enviar presentes, ele começa a enviar as suas posses ali como presente para o seu irmão, ele envia à sua frente, antes mesmo dele chegar ali no local onde ele iria encontrar o seu irmão Esaú, como que se as pessoas, como que Esaú fosse o aceitar pelas suas posses, aquilo que ele tinha, pelos seus dons, pelos seus talentos. E ele começa a orar ao Senhor, e por fim ele fica só numa região muito especial, que é chamado ali de Val de Jaboque, perto ali da entrada da terra prometida, e ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia fala que ele luta com um homem, lá no livro de Oséias, no capítulo 12, a Bíblia fala que ele luta com o anjo do Senhor. Segundo alguns estudiosos e comentaristas bíblicos, essa expressão no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, e não um artigo indefinido como um anjo do Senhor, poderia se referir a Cristo Jesus, ou uma manifestação de Cristo Jesus no Antigo Testamento. E faz todo sentido, porque a Bíblia fala que ele luta com Deus e com o homem, ou seja, um Deus que manifesta-se como homem, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. E a Bíblia fala que ele luta ali com Deus durante uma noite inteira. E no final da noite, ele começa a conversar ali com a manifestação do anjo do Senhor, de Deus, e o anjo do Senhor acaba o abençoando. E o anjo do Senhor acaba derramando a bênção sobre a sua vida, mediante daquilo que ele iria enfrentar, o reencontro de Esaú, e depois daquela experiência a sua vida é marcada. Ora, essa figura da luta com Deus para mim é uma figura perfeita da oração. Interessante que aquele que tinha lutado a vida inteira para fazer as coisas do seu próprio jeito, para ter a bênção do Senhor através da sua força, roubou ali do seu irmão Esaú o direito de primogenitura, depois lutou com o seu sogro, para que ele entrasse na terra prometida, para que ele tomasse posse das promessas do Senhor. Havia uma luta que realmente importava. Havia uma luta que realmente traria consequências, que realmente atraria a bênção do Senhor, que era a luta com Deus, era a luta certa. Aquele que passou a vida inteira lutando sem êxito, através da luta certa, ele obtém êxito e ele alcança o favor do Senhor, ele é abençoado, ele reencontra com Esaú, ele é protegido, guardado, e ele entra na terra da promessa. Para mim aqui Jacó nos dá uma lição perfeita da oração. Se você quer o cumprimento das promessas do Senhor, você precisa orar, você precisa lutar com Deus, é essa luta que importa, e não tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, e não ser abençoado na sua própria força. Isso não vai te trazer êxito. E não tentar lutar com pessoas, e não tentar fazer a sua própria maneira, não, é através da oração que você recebe o cumprimento das promessas de Deus. Deus age através da oração, é essa luta que realmente importa. Tiago fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos, ela é poderosa e eficaz. Sabe por quê? Deus libera poder através da oração, Deus age através da oração. Se você quer o agir de Deus na sua vida, na sua família, no seu futuro, você precisa orar por isso. Interessante que Jacó lutou uma noite inteira. Aqui eu aprendo que a oração precisa ser perseverante. Você não só precisa orar, mas você precisa perseverar na sua oração. Hebreus 10, 36, a Bíblia fala que nós necessitamos de perseverança para alcançar o cumprimento das promessas do Senhor.
Não basta só orar antes de enfrentar a noite. Jacó orou antes de encontrar com Esaú. Não basta só orar no início da noite. Jacó lutou com Deus durante uma noite inteira. Ele só parou de lutar enquanto Deus o abençoou. Não é necessário orar, mas é necessário orar com perseverança. Se o milagre não aconteceu, não significa que ele não vai acontecer. Continue a orar, continue a buscar, continue a lutar com o Senhor. Deus se manifestou a Jacó de uma maneira que permitia ser lutado. Em Jesus nós podemos orar ao Senhor, nós podemos lutar com o Senhor. Não lutar em oposição ao Senhor. Jacó não lutou em oposição ao Senhor, ele lutou com Deus. Você também pode lutar com Deus através da oração. O próprio Jesus é o nosso intercessor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ore, clame, ore com perseverança. Ore até o sol nascer, ore até o milagre acontecer. E depois daquela experiência de oração com perseverança, ele é abençoado e não só isso, ele é transformado. A Bíblia fala que o anjo do Senhor marca ele nos seus lombos e a partir daquele momento ele foi marcado, ele foi transformado. Enquanto você ora com perseverança, Deus não só responde a sua oração, Deus não só transforma a sua situação, como Ele te transforma. Ele te transforma de uma vez por todas, Ele te transforma para melhor. Enquanto você ora por uma transformação, Deus faz mais do que você está pedindo. Ele transforma o teu caráter, Ele faz infinitamente mais em nome de Jesus. Como Jacó, que você possa lutar com Deus e se tornar Israel, que você possa lutar em perseverança e ser abençoado em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir aqui o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações para você ser informado quando lançarmos algo novo aqui no nosso canal e deixar o seu comentário para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.